Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no Tia Linux para falar um pouco sobre o etcd, os primeiros passos, bem o feijão com arroz desse serviço que é bastante conhecido aí pela galera que trabalha com Kubernetes. Beleza? Então um pouquinho do roteiro. Primeiro eu vou falar quem vou me apresentar, né? Por que eu resolvi falar sobre o etcd? O que é e como ele funciona? Uma visão geral bem simples do cluster e das portas, as operações básicas. Vou falar um pouco alguns detalhezinhos sobre performance e a gente vai fazer uma demo aqui bem rapidinha em dois cenários diferentes para a gente entender alguns pontos a respeito da performance do etcd. Beleza? Bom, Leandro Silva sou eu. Eu trabalho com infraestrutura, né, resolvendo problemas com Linux e Linux Storage, equipamentos de rede e mais um monte de coisa desde 2006, então já tem bastante tempo de estrada aí majoritariamente em ambientes on-premises. Não trabalho ainda muito com cloud, com automação, mas estamos começando. Trabalho muito com Red Hat, com Linux, com Red Hat, com SUSE, e sou um usuário assíduo do Fedora na versão 6, desde a versão 6, então já faz bastante tempo aí que eu estou nessa caminhada. Estou começando agora a entrar um pouco mais nesse mundo de cloud e de automação. A empresa que eu trabalho sempre foi muito focada ainda no mundo on-premises. Então agora que a gente está depois de muito tempo, né, que a gente agora está começando a colocar um pouco desse pé na cloud híbrida e na automação. Bom, e por que eu resolvi falar sobre o etcd? Né? Eu decidi falar sobre o etcd porque eu comecei a estudar um pouco de Kubernetes recentemente, de alguns meses para cá. E eu acho que o Kubernetes, o etcd, ele sempre foi colocado numa posição bem central de um cluster Kubernetes, só que não se fala muito dele. Existe o Kubernetes lá, mas muitas vezes eu vejo as pessoas não comentam dele, falam que ele é um componente muito importante, mas talvez não deem a devida atenção. E como todo bom sysadmin, a gente gosta de ver, entender como é que essas engrenagens funcionam, né? As coisas no detalhe. Você vai fazer uma requisição para um cluster Kubernetes, para onde vai essa requisição, com quem que ele conversa, qual nó conversa com o quê, e aonde as coisas ficam gravadas. Então a gente gosta mais de saber as coisas bem no detalhe. E só para lembrar, essa não é uma palestra sobre Kubernetes, tá? Então essa vai ser um bate-papo aqui sobre o etcd especificamente, da maneira mais simples e crua possível. Provavelmente vocês vão estranhar que eu vou fazer tudo em cima de máquina virtual, não vou fazer em cima de container, justamente para deixar o mais simples possível, e vai ser tudo bem manual. Então vou subir os nós do cluster, durante a demo, né, vou fazer algumas coisinhas, mas é tudo 100% manual, não tem nada muito automático. Então, primeiramente, o que é o etcd, né? etcd ele é um acrônimo para Distributed Etc Directory, ou seja, é um serviço onde as configurações do seu cluster, ele vai armazenar essas configurações de forma distribuída. etc, porque etc vem do Linux, né, do diretório /etc, onde estão as configurações. Então ele é um serviço open source de armazenamento distribuído, baseado em chave e valor. Você vai colocar uma chave, vai associar um valor a essa chave e ele vai gravar dentro do seu cluster etcd de forma distribuída. Todos os nós vão ter a mesma informação. Ele gerencia e armazena dados que ajudam a manter sistemas distribuídos em execução, como por exemplo que é o caso do Kubernetes. Ele é um serviço bem central do Kubernetes. Sem o etcd você não faz praticamente nada dentro do seu cluster, periga até ele parar de funcionar. E o API Server do Kubernetes é o cara que grava o estado do cluster e a configuração dentro do etcd. Dentro de um contexto, né, do Kubernetes, é só o API Server que vai acessar o etcd. Aqui, para a nossa demo, não vai ser feito, obviamente, em Kubernetes, vai ser feito em máquinas virtuais, tudo bem manual, então a gente não vai passar por esse tópico, beleza? Bom, ele foi desenvolvido para prover disponibilidade, fácil utilização, né, alta performance, entre outras funcionalidades. De novo, aqui a gente vai falar bem o superficial do etcd, a palestra bem do beabá. Né? Os membros eles se falam um com o outro para manter o status e replicar os dados. Todo dado que você coloca dentro de um cluster etcd, dentro de um etcd, ele vai ser replicado para os outros nós, de maneira imediata.
Mesmo que você remova um nó, ele, quando você colocar esse nó de volta, caso ou você adicionar um nó, automaticamente todas as informações desse nó elas vão ser replicadas para esse outro nó. E ele usa o algoritmo Raft Consensus, tá? Isso aí depois a gente pode eventualmente gravar um outro vídeo e fazer mais alguma coisa a respeito para falar mais especificamente desse algoritmo. Um cluster etcd ele tem um líder, né, que ele é escolhido após uma eleição, baseado em algumas métricas, e ele que vai liderar e confirmar a leitura e a escrita dos dados dentro do cluster, principalmente quando a gente está falando de um cluster Kubernetes. Né? No nosso caso aqui, a gente pode ler e escrever a partir de qualquer nó. Tá? Ele tolera alguma diferença de horário entre os nós. A gente sabe muito bem que um ambiente em cluster ele deve obrigatoriamente ter os relógios sempre exatamente no mesmo horário, né, para não ter diferença de registros dentro de banco de dados e tudo mais. Então ele até permite alguma diferença de horário, mas não por muito tempo e não muita diferença. Se ele tiver muita diferença de horário durante muito tempo e com muita escrita, ele pode colocar o cluster em read-only. E aí você não consegue mais mexer lá no seu ambiente. O etcd-ctl é uma command line interface para executar alguns serviços no cluster. Então, sempre que você for mexer dentro do etcd, você vai usar o etcd-ctl. E ele também ele pode fazer tarefas administrativas. Ele pode tirar backup, fazer snapshot, pode inserir informações dentro do cluster, apagar informações, né, no nosso conceito de chave e valor. Beleza? Então, aqui a gente tem, só para ilustrar um pouquinho, a gente tem os 3 nós do nosso cluster e uma máquina externa com o binário etcd-ctl para gerenciar e fazer qualquer tarefa que você queira dentro desse cluster. Então, as portas principais do etcd. A 2380 ele vai fazer a conexão ele vai ser usada para fazer a conexão entre os servidores e para fazer a replicação dos dados. E a 2379 é a porta que vai receber a requisição dos clientes. Então a 2380 ele vai para você conversar entre os nós, né? E a 2379 é que a gente vai usar o etcd-ctl para comunicar com meus nós do etcd. Então aqui a gente tem as operações mais básicas, literalmente as mais básicas do etcd. Eu posso criar, né, uma chave e associar um valor a essa chave, pode ser um ID, enfim, informações ali pertinentes ao serviço do cluster. Eu posso resgatar essas informações, eu posso passar uma chave e ele vai me retornar um valor. Eu posso apagar essa chave e, consequentemente, levar a apagar o valor associado a essa chave. E eu posso atualizar o valor que está associado a uma determinada chave. O update, basicamente, é recriar a chave com um valor diferente. Tá? Não tem muito segredo. Isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho na nossa demo. Tá? Então, essas são as operações mais básicas, né, aqui mais descritas na linha de comando mesmo. Então, posso fazer um etcd-ctl put, a chave e o valor, um get para ler uma chave, ele vai me retornar um determinado valor, um update, de novo, é o put com uma chave com um valor diferente, e o remove, eu vou fazer uma del chave valor. Beleza? Então, um pouquinho sobre a performance do etcd. Sempre quando você vai falar de etcd, obrigatoriamente você vai ter que usar SSD. Nunca, jamais você deve rodar um serviço do tipo etcd, como que seja um cluster, ou seja um cluster Kubernetes, qualquer coisa fora de um SSD. Tem que ser obrigatoriamente um SSD ou alguma coisa mais rápida. Pode ser um SSD tradicional, um NVMe, um storage que você tenha lá o flash, enfim, não execute o seu etcd em discos tradicionais, beleza? É perigoso ele nem funcionar direito. Ele precisa ter no mínimo 1 GB de memória, ambientes maiores, no caso, né, de um Kubernetes, por exemplo, ele pode chegar até 8 GB de memória, mas não costuma passar muito disso. Aí vai depender muito do tamanho do seu ambiente.
E você precisa obrigatoriamente de uma rede 1 gigabit ou superior. A gente sempre recomenda 10 GB para você ficar tranquilo em todos os aspectos. Ok? Então, vamos um pouquinho para a nossa demo, né, para ficar um pouco mais claro um pouco do que a gente quer apresentar aqui. A gente vai usar o etcd-ctl, que está instalado tanto na nossa máquina aqui, que é a nossa máquina central, nossa máquina para fazer a demonstração. Eu tenho 3 máquinas virtuais, que são o Node 4, 5 e 6, o servidor 4, 5 e 6, que estão em discos mais lentos, e o 1, 2 e 3, que estão em discos mais rápidos. Um trio deles está em disco convencional, são máquinas virtuais que estão em cima de um disco convencional, e as outras 3 máquinas virtuais estão em discos, em um disco SSD. Ok? Então, vamos passar aqui para a nossa demo. Tá? Primeiramente, eu tenho aqui os 3 servidores do lado direito da nossa tela, e do lado esquerdo eu tenho os mesmos 3 hosts, só a única coisa é que ele está rodando um SAR para a gente dar uma olhadinha como ele se comporta do ponto de vista de performance, o quanto de recurso ele vai consumir e tudo mais. Beleza? Então, eu fiz alguns scripts. Fiz não, né? Eu baixei lá do site da etcd, se você tem o link na apresentação, se vocês quiserem replicar esses laboratórios. Esse etcd.sh, ele é basicamente um script que ele vai baixar, aqui no nosso caso na versão 3.5.1, vai jogar dentro de um diretório tmp etcd download test, e vai baixar, vai descompactar dentro desse diretório e vai rodar aqui um version aqui só para garantir que ele está executando. Aqui eu já executei isso nas 3 máquinas, tá? Então não vou precisar executar de novo. Eu tenho um scriptzinho aqui que é o specify, eu chamei ele de specify, mas você pode chamar de qualquer nome, não tem problema nenhum. Ele vai basicamente declarar o nome das 3 máquinas. Aqui a gente chamou de machine 1, 2 e 3, né? Não precisa ser necessariamente o mesmo hostname da máquina. Eu tenho que passar os IPs. Ele vai criar um cluster com os 3 hosts, no caso, no nosso caso, nosso lab tem 3 hosts. Todos eles se comunicando através da porta 2380, como eu tinha comentado. Toda a comunicação entre os nós do cluster é feita pela porta 2380. Tá? Então, e aqui são só alguns parâmetros para o nosso cluster. Quais são os endpoints, o cliente entra por onde, em qual porta ele vai escutar os clientes e tudo mais, o estado inicial do cluster, né, e um tokenzinho só para manter a comunicação exclusivamente entre esses 3. Ok? E eu tenho também um arquivo que eu chamei aqui de env, basicamente de env, né, que são só as variáveis de ambiente para usar o etcd-ctl. Então, todos os comandos que eu for rodar o etcd-ctl, eu preciso carregar essas variáveis de ambiente para meu etcd-ctl saber para qual nó ele tem que, para quais nós, né, com quais nós ele vai se comunicar. Beleza? Então aqui, lembrando que as máquinas 1, 2 e 3, esse primeiro grupo de máquinas, esse primeiro cluster que a gente vai montar agora, ele está em disco SSD, ele está em disco rápido. Beleza? Eu espero que não detone muito aqui a minha CPU enquanto a gente grava, porque com a gravação dos dados ele consome uma quantidade substancial de CPU. Então eu vou rodar o specify nos 3 nós, né? Então aqui nós já temos um cluster funcionando. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é da maneira mais simples possível. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma automação, não está em container, não está nada. Estou basicamente subindo o serviço do etcd e vou inserir alguns dados nele. Beleza? Aqui eu tenho uma console do meu notebook. Certo? Eu tenho aquele mesmo... Eu vou fazer direto pelo srv1. Put@srv1, porque lá eu tenho as minhas variáveis de ambiente. Certo? Então, eu vou fazer um source aqui no env. Beleza, já carreguei minhas variáveis de ambiente. E a partir daqui eu posso
usar o etcdctl para fazer os nossos testes. Beleza? Lembrando, ele estava dentro desse diretório aqui, o etcd download test. etcdctl, vamos ver só se ele está funcionando, menos version, beleza, está funcionando. Então, que parâmetro que a gente vai usar para comunicar com o nosso cluster? Vou fazer um etcdctl, endpoints. Eu vou apontar quais são os endpoints que eu quero me comunicar. Como a gente já carregou aquele arquivo de das variáveis de ambiente, né? Eu posso usar o que já está carregado como variável de ambiente. E vou fazer um member list. Então aqui ele está mostrando o ID, né, de cada nó do cluster, está started, os três nós, cada um com seu IP, os endpoints de comunicação entre os hosts e com os clientes. Para ficar mais visível, você pode usar um "write espaço "-out igual a table". E aí ele fica nesse formato de tabelinha aqui bem simpático. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que ele é um serviço de chave e valor. Então eu crio uma chave, associo um valor a ela e ele vai replicar para todos os nós. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um etcdctl. Vou aproveitar aqui com bastante preguiça da minha variável de ambiente. Fazer um put, uma chave foo e vou dizer olá mundo. Beleza? Me retornou ok, tudo certo. Então agora eu vou fazer um get. Olha só, ele me retorna a chave e o valor que eu inseri. Muito simples, não tem muito segredo. Como eu comentei com vocês, tudo que a gente está fazendo aqui se eu der um Ctrl C aqui, eu estou desligando, estou matando o serviço do etcd dentro desse nó. E tudo está sendo feito de forma bem manual, certo? Então, por exemplo, se eu apagar todos os dados aqui, eu perco tudo que eu estou fazendo dentro do meu cluster. Então, para eu apagar, eu vou fazer basicamente um del na minha chave. Quando eu fizer um get, vai voltar em branco, certo? Então, eu vou colocar uma outra variável aqui, de novo, né? Posso usar a mesma chave, não tem problema. Olá. E vou fazer o get, olá mundo, e para eu fazer um update, como eu comentei, é só você fazer um outro put, certo? Para você verificar o status dos seus nós, você vai fazer um etcdctl nesses endpoints. Vou usar novamente write out igual a table endpoint status. Então aqui, deixa eu dar um pouco mais de espaço, né? Tenho aqui meus endpoints, meus IDs, a versão que está rodando cada etcdctl, se ele é o líder e mais algumas informaçõezinhas aqui. Então eu vou matar o serviço em um deles, no nó 3, por exemplo. Então agora ele não está mais rodando no nó 3, inclusive aqui ele já deu uma mensagem no IP do nó 3, connection refused. Vamos ver de novo agora. Você vai ver que ele demora um pouco mais, porque ele está tentando se conectar lá com o cara. Nesse momento ele já não aparece mais. E ele já dá uma mensagem aqui falando que ele não consegue se conectar com esse determinado IP. Vou rodar o serviço aqui de novo, vou rodar o comando aqui de novo para pegar o status, ele já aparece novamente. Então, lembra que eu falei que ele tinha um líder, né, um líder que toma conta ali das configurações do cluster? Então eu vou matar também esse líder. No caso aqui é o nosso nó 2, vou cancelar o serviço aqui no nó 2, vou rodar de novo e aí vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Agora o nó 1 é o líder. Beleza? Então sempre quando você tem um problema dentro do cluster, com um nó que é o líder, ele vai eleger um outro nó para ser o líder. Vou rodar de novo aqui. Aqui vocês estão vendo uma informação, né, que
eu estou fazendo a comunicação sem criptografia. O etcd também você pode configurar ele para fazer toda a comunicação entre os nós e com os clientes de forma criptografada, com certificado e tudo. Então, sempre quando você for falar de um Kubernetes que está expondo suas APIs numa cloud pública ou servindo clientes externos, então é interessante você habilitar a comunicação com criptografia. Aqui, né, para efeitos de laboratório, a gente não precisa disso. Então, nosso nó1 continua como líder. Beleza? E posso checar também endpoint health. E aqui ele está falando que estão todos os nós health. Se eu matar um nó de novo e rodar o mesmo comando, ele vai falar que o cluster não está health, não está saudável. Ok? Unhealth cluster, e aí então é interessante você manter aí uma monitoração no seu etcd, porque mesmo que ele perca nós, ele continua funcionando. Como um bom cluster, ele serve para isso mesmo, ele continua funcionando. Então é interessante você manter uma monitoração bem ativa, olhando para os seus nós do seu etcd, porque se você tiver, como ele é baseado no Raft Consensus, ele precisa manter a maioria dos nós funcionando para ele não parar. Se você perder a maioria dos nós, ele vai parar de funcionar. Ok? Então, lembrando, aqui esses 3 nós, eles estão em discos rápidos, eles estão em discos SSD. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um bom e velho. Vamos pegar aqui um. Não vou fazer. Pode ser. Vamos fazer com Olá Mundo. Não, vou fazer mais legal. Vou mandar ele escrever o ID. O ID é um binário do próprio Linux que ele serve para gerar IDs aleatórios. Então eu vou usar esse cara só para não ficar só no Olá Mundo, né? Sempre quando eu for fazer um put, ele escrever um dado diferente, apesar de que o put é basicamente reescrever o dado em cima, mas sempre para ter um dado diferente. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um lacinho, um while true, bem simples. Ele vai fazer o etcd-ctl, vai esperar 1 segundo e vai me retornar o resultado. Então aqui eu estou escrevendo um ID por segundo dentro do meu cluster. A cada 1 segundo ele está fazendo uma inserção lá. O que a gente pode ver aqui? Consumiu um pouco de CPU, que é o esperado. Se eu parar aqui, a gente conseguia ver que isso aqui estava perto de 0, né? Ele só, basicamente, tem um serviço de etcd rodando. Então, e o mais importante, lembra que eu falei que era obrigatório a gente ter isso rodando em disco SSD, em discos rápidos. Aqui, uma inserção por segundo é bem pouco. Você pode ver que o IO8 nem se manifestou. Vamos colocar a cada meio segundo. Também o IO8 tranquilinho, sem nenhum problema. A cada 0,1 segundo. Aqui já está um pouco mais rápido. Você pode ver que eu já tenho um pouco mais de consumo de CPU. Né? Como eu estou rodando todos os nós como root, ele vai majoritariamente aparecendo aqui na coluna System. Ele estaria como um user se eu estivesse rodando como usuário comum. Mas como é como um root, ele vai apontar aqui no System. E mesmo se eu tirar o intervalo, se eu tentar estressar isso ao máximo, você pode ver que o IO8 ainda está bem baixo. Certo? Agora, a gente vai repetir esse mesmo teste num outro cluster das máquinas 4, 5 e 6, porém com discos lentos. Só para a gente ver a diferença de comportamento e para vocês entenderem por que é extremamente interessante, é obrigatório na verdade, não é nem interessante, é obrigatório vocês terem o etcd rodando em cima de discos rápidos. Né? Vamos lá? Então, esse daqui é exatamente o mesmo cenário, as máquinas são iguais, a mesma quantidade de CPU, a mesma quantidade de memória e tudo, só que aqui a gente está em disco um pouco mais lento, então disco um HD tradicional. Beleza? Eu tenho os mesmos arquivos aqui, tá? Então eu só vou rodar o nosso specify de novo.
Beleza? Vou conectar agora no servidor 4. Vou carregar as nossas variáveis de ambiente. Opa. Ah, tá. Env para env.txt. Passei para txt aqui, só para o source conseguir ler. TP, tcd, tcdctl, endpoints, igual a $endpoints, que está na nossa variável. Opa, igual a table, eu quero ela como uma tabelinha, né? Endpoint health. Beleza, todos os nós estão aqui, então nós estamos se comunicando. Ok, então eu posso fazer um put vamos usar o mesmo padrão que a gente estava usando no outro cluster, vamos fazer nesse daqui. A variável full, vou colocar, não tem o ID instalado. Vamos instalar ele aqui rapidinho. Beleza? Então, já consegui. Estou conseguindo escrever no meu cluster. Então vamos fazer aquele mesmo teste para a gente ver como é que se comporta do ponto de vista de performance esse cluster que está rodando em cima de disco tradicional. Então eu vou fazer um watch não, né? Um while true, ponto e vírgula, sleep 1, done. Uma inserção por segundo. Dá uma olhada aqui na coluna IOH, como ele já ficou um pouco mais alto. Já a CPU, o que é o IOH? O IOH basicamente é a CPU esperando para fazer a I/O. Né? Então tem processos que estão esperando, porque como é um disco lento ele demora para responder. Isso é a CPU esperando literalmente o disco completar as operações de I/O. Vamos baixar de novo para 0.5. Igual a gente fez no outro. Lembra que 0.5 não fez efeito praticamente nenhum. Como é um disco rápido, ele vai lá, escreve no disco, devolve a informação para você, devolve o ok para você de forma bem rápida. Aqui, 0.5, olha o IOH para onde foi. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o etcd, seja fora, seja num outro contexto ou dentro de um Kubernetes, ele tem uma propriedade de escrita muito intensa. Ele vai escrever muito no disco. Então, por isso que é interessante você ter disco rápido. Se você subir isso em cima de disco lento, você não vai conseguir nem fazer um kubectl get pods, por exemplo, porque ele vai dar um timeout. Certo? Ele precisa ter um tempo de resposta bem interessante. Vamos colocar 0,1 segundo para a gente ver. Ó, ele já começou a ter aparecer algumas mensagens em alguns nós. Muito provavelmente por essa lentidão no disco, por essa demora no tempo de resposta. Isso daqui, ó, 43% de IOH, já tem cliente que já está gritando loucamente por lentidão, reclamando de lentidão, de tudo quanto é jeito. Tá? Então vamos agora vamos piorar o cenário, vamos tirar o intervalo, só para a gente ver o que acontece. Então, aqui já teria um cenário, ó, já está aparecendo algumas mensagens de tempo reclamando já de tempo de resposta no nosso cluster, e o IOH está lá na estratosfera. Isso daqui já seria um cenário bem ruim para um ambiente produtivo. Um IOH de 50, 60 já é um cenário bastante catastrófico, dependendo do quanto de escrita que você tem nesse banco de dados. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa demo, né, para vocês entenderem a importância de você ter discos rápidos e de você ter a performance do seu ambiente bastante saudável. Então, como conclusão, o recado que a gente deixa, o etc deve ter seus pré-requisitos atendidos, seja de memória, seja de disco, seja de rede. Como ele é um componente central, né, no caso de um cluster Kubernetes, então
a gente deve sempre obedecer os pré-requisitos para a gente ter a melhor performance no nosso cluster. Então, problema de performance no etcd pode comprometer o seu ambiente todo, né? Então você pode ter um problema gigantesco. Então, monitore sempre o seu etcd para ver se ele está com o tempo de resposta de acordo. E o etcd ele tem dezenas de outras features, né? De criptografia, backup, snapshot, entre outras que eu também ainda não conheço. Como eu sou bastante novo nesse mundo de cloud, de automação, então é uma coisa que eu estou me aprofundando mais, que eu posso trazer para vocês em outro momento. Então, talvez no próximo Tia Linux a gente pode ir um pouco mais a fundo. Beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês e obrigado.